A arte do universo. A natureza é arte, a arte é a natureza, é vida, é emoção, é alinhamento ao som. E esse caminho com a natureza é uma dança, um eterno aprendizado. Eu sou aprendiz. É tanta beleza, eu posso sentir toda a beleza olhando para a natureza com um doce olhar, olhando para a natureza macrocósmica. E assim como estrela vermelha, eu continuei caminhando. Deixei ali com Katrina uma semente de luz. Experimentei aquele amor tão sagrado e retornei para a América do Norte. E no caminho, dias e noites, por muito tempo, eu pude sentir o amor de cada história que eu experimentei nesta natureza e o sagrado amor que eu pude experimentar foi muito sagrado. E na solitude, eu estava com a natureza em profunda gratidão. Cada experiência de vida é uma arquitetura perfeita, milimetricamente perfeita, conduzida pelo grande arquiteto, pelo grande músico, pelo grande alquimista, de um amor transcendental. A natureza é arte, é bela. E no calor da fogueira, na respiração da búfala que eu encontrei, eu pude aprender tanto, tanto, a beleza e a grandiosidade do grande espírito, do início do buraco preto. Eu pude então sentir as asas da Sofia e da sabedoria, o sopro do divino, a natureza que é a essência, o milagre da fonte da molécula de água, que nasce do nêutron no buraco preto, desse grande espírito. E do nêutron se faz a molécula de água. A água é casa, é essência. A natureza é casa, o amor. E nessa natureza de amor fluido, em cada molécula existem nêutrons, prótons e elétrons. Uma trindade. Essa é a essência. A água não se submete a nada. Ela é água e nela carrega as histórias, mas também o som, a onda vibratória pura e intacta. Para chegar a escutar esse som, é preciso do silêncio. Se escuta a alma, essa vibração lilás, que está no interior desse dourado da molécula de água, e em volta e em tudo. As águas são benditas. Dão formas a histórias, mas sempre são um amor. E sempre nos movimentam para escutar a alma. No buraco preto, nasce da doação dessas águas e da pressão e do magnetismo das águas do raio, que desintegra elas. E na pressão nasce o sal, um cristal. E assim a alquimia vai acontecendo. O encontro da água e do sal nasce, então, a luz que sai do buraco negro, deste buraco preto. E essa luz pinta em sons perfeitos, cores. E no atrito da luz com a água nasce o fogo. Cada angulação do fogo que está alinhado à luz
Existem vibrações sonoras, cores, e tudo isso no caminho eu ia lembrando, relembrando a história dessa natureza macrocósmica tão conectada às minhas histórias, a tantas experiências e como fui me conectando a essa alquimia encantada. Quando eu cheguei na América do Norte, sabia da minha missão. Antes de conversar com os homens que ficariam ali na frente, protegendo as mães e crianças, eu acendi a fogueira sozinho e, aquecido por ela, por essa fogueira, de repente, eu vi novamente a forma da amada búfala, Sofia bendita, sabedoria. Eu sentia o amor profundo no pulsar do coração da búfala, que eu jamais iria esquecer, daquele momento que eu vi. E agora na fogueira, no fogo, consigo lembrar e ver novamente sua forma. Em silêncio, sem me questionar, permiti então que ela me mostrasse o universo mais e mais ainda. Vendo então toda uma galáxia que parecia um olho na direção da constelação de Aquário. O meu coração, ao ver o que a búfala me mostrava e essa galáxia, aquele olho, eu sentia a vibração Euê. Então assim eu chamo essa galáxia, Euê. Pois ali nasceu, na pressão, um fogo verde potente. E aquele fogo verde representava a força transformadora das águas. E tudo que anima esse movimento. Naquela galáxia de princípio feminino, nasceu a ânima, esse fogo verde com formas e com um som de Shen. Após esse fogo verde, nasceram mais 22 com formas, potenciais numéricos e sons de Aleph e Abit. E eu fui aprendendo isso e a búfala me mostrando. Fui aprendendo a formação de outras e outras galáxias que se deram formas e potenciais de vibração e potenciais numéricos, porque aqueles potenciais de fogo feito de explosões lá dentro, onde na explosão, contração, o sal, o cristal, dava forma ao fogo porque as águas evaporavam. Era tão sagrado ver aquilo e aquilo movimentava tanto o meu espírito, o meu ser, que eu apenas permiti resgatar essa sabedoria. Várias outras galáxias se formaram. E da galáxia de Andrômeda, tão bela, onde existiam emanações e emanações angelicais. Para mim, anjo é somente a molécula de água emitindo som sem barreiras. Isso é emanação, não há barreiras de mentes que contrai, nem formas, sempre tudo impulsionando no equilíbrio de dar e receber o amor num som perfeito. Também fui me conectando com a formação da Via Láctea, da luz que saía de Andrômeda, estourou o Sol aqui, nesse sistema. O primeiro Sol, formado de luz e água, e por ser o primeiro Sol de luz e água, tinha um potencial de emitir informação, já que a angulação, cada angulação desse Sol emitia um potencial numérico. Assim era o Sol masculino, emitia informações. Fui vendo a formação do Sol de Sírius, o Sol que eu vim, meu espírito, do Sol feminino, feito de fogo e água.
ativador de moléculas. Então, o masculino que emitia informação e o feminino. O sol masculino Arcturus, o sol feminino de Sírius, amada, mãe solar. Gerava muitos movimentos para continuar abastecendo toda a beleza daquelas cores e sons. Eu lembrei que meu espírito veio desse sol feminino que ativa a molécula. Então eu percebi a beleza das paixões, da vida, mas de um amor tão profundo que eu tive por Katrina. E do amor que só fez com que meus olhos ficassem ainda mais doces. Eu reconheci a doçura do meu olhar. Tantas e tantas vidas, tantas e tantas experiências nessa terra. E eu reconheci a doçura do olhar. E tudo nessa natureza, tudo que se formou nessa natureza que eu, um siriano, vim e pisei e aprendi, foi da energia do sol, de fogo feminino. Num determinado momento nesse universo, o sol, feito de luz e água, de potencial masculino, duvidou do porquê estava ali, se questionou de sua potência. Antes não tinha dúvida, não tinha pensamento. Os pensamentos vêm depois de uma dúvida. Foi isso que fez com que esse sol, na sua angulação, que representa o lado esquerdo desse sistema, pudesse pressionar, porque faltou o quanto de energia daquele sol para então mandar as informações luminosas. Isso é alquimia. Nessa pressão, o fogo feminino de Sírius, ativador de moléculas, então, percorreu sua energia gerando a pressão e o desalinhamento que aconteceu por conta da dúvida. Foi assim que geraram pedras, rochas, por conta de uma vibração de um som que ficou incoerente com a dúvida. A partir daí, esse fogo feminino encontrou no local onde há a constelação de Órion toda a pressão que provocou aquela dúvida. E no retorno natural do fogo feminino de Sírius, porque a natureza é macrocósmica, existe um movimento imenso, todo conectado por outras galáxias. Por conta disso, o fogo iria retornar, mesmo que com o seu desvio, sua incoerência, que evaporou água, gerou gases, são incoerentes, alquimias. Quando encontrou a pedra na constelação de Órion, foi retornando, então, novamente, a energia. Esse retorno, onde a energia tocava essas pedras, foi, então, o momento que essa energia foi lembrando dos sonhos originais, que nasceram no alinhamento da luz e que nasceram também como espíritas de fogo na galáxia Ewe, no olho, no princípio feminino, o topo, a mãe desse universo. Esse retorno, então, gerou linhas de codificação. O fogo tocava nas formas dessas pedras e rochas. Assim, a serpente se fez, e a serpente é um movimento desse feminino, desse retorno, gerou codificações. Até se alinhar, no momento que se alinhou, nasceu o sol de Pólux, o sol da compaixão, o retorno. Após Pólux, as 7 Pleiades, cada uma representando uma vibração, o retorno desse alinhamento. Como é mesmo esse retorno? Retornou, relembrou o que já existia. E mais de 50% do que tinha se contraído lá
naquela constelação de Órion já estava alinhado. Assim, no movimento macrocósmico, as ondas podiam vir e ir com os seus sons perfeitos, tocar o que estava ainda com a vibração incoerente, dormindo nas pedras. Foi após Pólux que então veio a forma da constelação Cão Maior, alinhando essa compaixão. Depois veio esse sistema, essa terra, feita do encontro das pedras que tinham sido contraídas. E, na verdade, tudo que a gente vive e experimenta, eu como um siriano, honrando esse fogo que sentiu muito, mas que também resgatou e onde nasceu a sabedoria. Foi ali, no retorno daquele sol feminino, da constelação de Órion, para o sol novamente, que nasceu a constelação Ursa Maior. A sabedoria. O conselho kármico das 13 anciãs, o retorno das 7 cores com 13 sabedorias. A Terra foi feita desse material e toda a alquimia, pedras, elementos químicos, tudo isso é vida. É vida que nos ensina as folhas, o magnésio, o ferro, as línguas que nascem em cada cultura representam como, aonde ficou nessa terra registrado a forma de cada contração, nessa cultura, a língua, a codificação, e as pessoas falam várias línguas, mas existe um som que é o pulso do nosso coração, que quando nós falamos com amor, mesmo que a gente não tenha vivido naquele lugar, a gente entende. E tudo que nos iguala aqui é a dor. Nós sentimos a contração. E todas essas dores precisam de palavras, de sensações. E às vezes as palavras não são só com a boca. São conversas tão profundas até que a gente alinhe num som perfeito, num tom, numa cor. E tudo isso eu aprendi a honrar com muita alegria. Principalmente quando eu vi Katrina. Eu não falava a mesma língua que ela. Mas nos amamos e nos respeitamos muito. E isso foi muito profundo. Nós morremos para as dúvidas, nós morremos para todos os pensamentos e até mesmo morremos para a dúvida de que a gente poderia se entender. Nosso coração falou mais alto. Eu pude ver isso, tudo olhando para a búfala, e eu fui tão grato. Eu sei que eu estaria na linha de frente quando o lugar onde eu morava iria ser invadido pelo poder. Mas eu não queria morrer com tristeza. Eu vivi tantas sabedorias. Eu queria morrer com gratidão, principalmente por ter protegido, para que aquelas pessoas pudessem continuar, aquelas mulheres. Eu estaria ali, sem sacrifício. Era a minha missão. Eu era estrela vermelha. Eu lembrei que eu vi José. Veio do sol de Arcturus, do sol masculino. Esse sol tão belo. O lugar que aquece. O sol que tem o espírito de Saint Germain, que tem um coração que pulsa o verde, que pulsa a verdade. Eu pude encontrar José. Eu fui tão grato por isso. Ele me ensinou sobre a compaixão. Ele me ensinou com palavras. Ele me fez lembrar que eu sou um siriano.
Ele me fez lembrar que eu sou um contador de histórias, porque meu espírito é do sol feminino. Então, sendo eu dançante, caminhante, aprendi que com todas as culturas que eu vivi, eu podia contar com as palavras no tempo em que as pessoas pudessem entender o que eu experimentei. Eu podia unir com respeito. A alquimia faz com que a gente viva tantas histórias, mesmo que numa época que a gente possa trazer a sabedoria de outras e outras encarnações. Para alinhar ao som sem julgamento, degustar das experiências da vida. Não tinha julgamento, só tinha a sensação e a gratidão por tudo que eu vivi e por cumprir minha missão. Por ter visto as pessoas que vi, por ter tornado meu olhar doce. Não dá para a gente impedir também a união nesse movimento. O que não podemos é usar nossos preconceitos para abafar os movimentos da alma de tantas histórias e situações no tempo que também estão dentro de nós. Está dentro de mim tantos tempos. Está dentro de mim tantos encontros. E isso é natural. A natureza magnetiza tudo isso e nos leva a ter uma chama, um espírito tão entregue ao encontro do som perfeito do universo, que encontra o ponto que une tudo, o amor, o movimento da alma. A água é fluido, é alma. Em minha primeira vida, eu chamava, com muito carinho, essas águas de divindade, Orixá Oxum. E sabe, é ela, a mestra, a deusa, a professora dessa natureza. Porque tudo que nasce, tudo que molda, é pelas águas. Eu pude ver naquele momento em profunda gratidão a formação do mar nessa terra, das areias do mar. Num determinado momento, um cristal imenso encontrou uma pedra. Elas se bateram e muito das areias do mar foi formada por essas poeiras de cristal e pedras. E depois as areias do mar vão sendo formadas também do encontro das águas nas pedras. Do sal que se forma. E isso é tão belo. E depois dessas águas, da água doce, da água salgada, das profundas águas que nos ensinam a contemplar as águas de um mangue, toda a estrutura natural da natureza. Tudo isso tem relação ao movimento da vida. Eu fui muito grato. A búfala, aquele coração, aquela sabedoria que se doa, que pode compreender tudo, unido pelo amor. E a cada tempo, a palavra que sai é a palavra que une tudo isso, respeitando tudo. E enquanto eu posso emitir som, contar histórias, eu vou honrar os primeiros, as primeiras vidas, as folhas, os animais, os elementos químicos, os primeiros que desceram nessa terra, os sirianos, na Lemúria. E todos que vivem na natureza aprendendo, todos que vivem na terra,
Em todo tempo, nosso distanciamento do tempo, do som e da natureza. E naturalmente, o universo faz com que a gente olhe para tudo isso e perceba a sagrada compaixão que mesmo na contração ou numa dor nos impulsiona a soltar. Esse pulso que está contraído. E aí nasce a sabedoria, o êxtase, porque sabedoria já é a palavra que sai de qualquer forma, mas num fluido da alma, onde não há mais limitação. É a própria divindade que emerge das formas e da própria contração. Sim, nós pertencemos ao amor, nós pertencemos ao divino, e isso está em tudo. E assim, sempre grato, grato. Chamei alguns homens. Depois de tanta gratidão, conversei com eles e nós ficamos na linha de frente, protegendo as mulheres e crianças. Enfim, a mente que separa, o poder que engana, acabou invadindo a nosso lar tão sagrado. E assim, nós partimos em profunda gratidão por ter protegido para que tudo continuasse. E eu, enfim, fui me transformando na forma da águia, no contador de histórias, nas bênçãos sagradas da natureza. Me tornei águia branca. Por muito tempo. Fui lembrando do tempo e não quero mais controlar nada. Porque a força do meu espírito e como eu emito as informações estão muito bem ancoradas no espírito que transmuta qualquer situação que pode tirar minha forma de águia. E isso, minha forma é dada pelas águas que sentem a informação de meu espírito. E eu honro com isso, porque nessa forma estão todas as histórias. Desde os primeiros momentos de tudo que eu aprendi com a natureza e de tudo que eu aprendi com a búfala e de tudo que eu aprendi para ser o pulso em forma de águia branca. Me tornei mestre ascensionado do raio opalino. O raio opalino é um raio que ancora o alinhamento ao tom da alma do lilás. E fiquei por muito tempo no raio opalino, que atua na integração da lua com o sol, dos ciclos para que tudo se alinhe à luz, através de histórias, contos, porque assim nós respeitamos as experiências e cada pessoa vai se conectando e sentindo e escutando. Assim me tornei um mestre do raio opalino. Em profunda gratidão, depois de muito tempo no raio opalino, sem controlar o tempo, eu fui para o raio lilás, ao lado do mestre Saint Germain. Eu de Sírios e ele de Arcturus. Sou a águia que pousa no seu ombro direito. Aprendiz e mestre das minhas histórias. Estou em devoção hoje no raio lilás. E eu agradeço tanto ao Pai Sol, à Mãe Sol, ao meu Pai primeiro e todos meus pais e todos os pais da terra, e minha mãe primeira, e todas as minhas mães e todas as mães. Eu agradeço a vida. Eu agradeço.